nome é General Ventura. Veremos o vídeo a resolução da prova de matemática do Enem no ano de 2018. Essa é a quarta parte. O caderno é de cor amarelo. Né? Questões de 169 a 180. Nós iremos resolver. Questão 169. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles, como ilustra a figura. Um artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 2 centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cujas medidas dadas em centímetros é. Aí vem as opções, letra A, B, C, D e E. Então ela falou que esse aqui é a menor figura, que é um triângulo retângulo, né, isósceles, né, cujo lado mede 2 centímetros. Então, esse sublinhado vermelho foi eu que coloquei, não vem no enunciado. Então, para resolver isso, basta você saber. Esse ângulo aqui é de 45 e esse aqui também é de 45. São os alternos internos, né? Esse ângulo é congruente com esse 45. Então aqui mede 2, aqui mede 2, aqui também mede 2, né? Aqui mede 2, aqui mede 2. 2 mais 2, 4, né? Correto? Então esse triângulo maior aqui, ó, também vai ser isósceles, né? E esse ângulo aqui de 45 graus. Esse aqui com esse aqui. São ângulos alternos internos, né? Um de um lado ou do outro. Estão alternando. Então aqui mede 4, aqui mede 4, aqui mede 4. E esse ângulo maior aqui, ó, também é isósceles. E esse ângulo aqui é de 45 graus. E esse aqui também é de 45. Só que vai ser o dobro de 4. O dobro de 4 é 8. Então esse segmento aqui, ó, esse cateto mede 8, aqui mede 8. Aí ficou fácil. O lado do quadrado, que é o que está querendo, é 8 mais 4 mais 2. Você vai lá e soma. 8 mais 4 mais 2, que é esse segmento aqui, que eu grifei de vermelho, mais esse segmento que eu grifei de azul, e esse aqui. Né? Somou tudo dá 14. A opção está na letra A. Você vai lá e marca. Questão 170. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a base inferior. O raio da base do cilindro é 6 sobre π centímetro. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em forma de hélice, como essa figura aqui. Então, da primeira figura e a segunda figura. Ele enrola o papel aqui em forma de, aí vai ficar em forma de hélice, ok? E esse ângulo aqui, 30 graus. Ele quer saber o valor da altura do cilindro. Quanto é que mede essa altura aqui? Tanto aqui como aqui o cilindro é o mesmo, né? Só tirou daqui e colocou aqui. Ok? E deu 6 voltas. Né? E deu lá o raio. Né? Aí vem as opções para você marcar. Esse grifo aqui de vermelho foi eu que coloquei, não vem no problema. Né? Tanto esse como esse como esse. Né? Então tá aqui, ó. O comprimento da circunferência é 2πr, né? Só que o raio ele deu. Então é 2 vezes π vezes o raio. Corta o π com o π, né? Isso aqui está multiplicando, isso aqui é uma multiplicação com divisão. Você cancela o π com o π, fica 2 vezes 6, 12. Então o comprimento dessa circunferência aqui, ó, é 12 centímetros. Agora, quantas voltas ele deu? Ele deu 6 voltas. Ele falou no problema. Então vai ser 6 vezes 12. 6 vezes 12 é 72. Então esse retângulo aqui da folha tem um comprimento de 72 centímetros. Ele está querendo a altura, que é a mesma altura do cilindro. Ok? Então vai ser tangente 30 graus, é a medida do cateto oposto, dividido pela medida do cateto adjacente. Tangente.
Por definição, é o cateto, a medida do cateto oposto, que é esse retângulo aqui, ó. Tá vendo? O oposto é o H e o cateto adjacente é 72. Agora, você tem que saber, obrigatoriamente, que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Você tem que saber aquela tabela trigonométrica, seno de 30, de seno de 45 e seno de 90. Cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 90. Mesma coisa aqui. Então, o de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, você fica 72 vezes raiz de 3 sobre 3. 72 dividido por 3 é 24. Então, é 24, raiz de 3 centímetros, está na letra B. Você vai lá e marca. Questão 171. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores dos processadores de um computador pessoal será a mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. 100 bilhões é o 100 seguido de 9 zeros, ok? Eu que grifei isso aqui, né? Não vem no problema. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado, né? Então está falando aqui que é a densidade. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores, distribuídos em 0,25 centímetro quadrado de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Ou seja, lei de Moore, né? Não sei se é que pronuncia assim. Aí a gente tirou desse site aqui, né? Que não vem ao caso. Só colocou como referência. Considere 0,3 ou 0,30 como aproximação para o logaritmo de 2 na base 10. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a quantidade de 100 bilhões de transistores? Aí vem as opções para marcar. Correto? Densidade. Em 1986 é 100 mil sobre 0,25, dá 400 mil. 400 mil em potência de 10 é o 4 vezes 10 elevado a quinta, porque tem 5 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Assim ou assim, porque 4 é 2 ao quadrado. Ok? E aí você faz a f de t, que é a função que é 400 mil, vezes 2 vezes elevado a t dividido por 2. Aí o cara fala, onde é que esse cara conseguiu isso? Ele está falando que para cada 400 mil vai dobrar. Agora, qual que é a função do tempo? Isso aqui é uma função, né? Função de segundo grau. Né? Segundo grau não, função exponencial, né? T dividido por 2. Ou T dividido por 2 pelo seguinte, não dobra, né? A cada 2 anos. Se você fizer o T igual a 2, vai ficar 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Só sobra esse 2. Sobrou. Ok? Por isso que eu coloquei isso aqui. Agora, se você não sabe esse pulo do gato aqui, aí complica, né? Então, é 400 mil vezes 2 elevado a t dividido por 2. Por esse motivo, que você for fazendo, né, o t igual a 2, vai ficar 2 dividido por 2, 1, dobrou, né? Que é o que ele colocou no problema, né? Se fosse dividido por 3, né, se triplicasse, né, a cada 3 anos, mas não sei o que, aqui seria dividido por 3. Por aí vai. Agora, o que é 400 mil? 400 mil é 4 vezes 0 elevado a quinta. Né? Tem 5 zeros aqui. Ó. E f de t? F de t é o 100. Vou voltar lá para você ver no problema. Lá, ó. Ele falou que é 100 bilhões. 100 bilhões. Então eu coloquei os 100 bilhões aqui. 100 bilhões é o 100 vezes 10 elevado a 9. Expoente 9. Por que 9? Porque depois do 100 aqui você tem mais 9 zeros. Então em potência de 10 fica 100 vezes 10 elevado a 9.
Aí eu passei isso aqui dividindo por isso. 9 menos 5 dá 4. Conserva a base, subtrai os expoentes. Você pega esse termo aqui e passa dividindo. Aí subtrai os expoentes. E aí você coloca logaritmo do primeiro membro e logaritmo do segundo. Porque não tem como você resolver essa função exponencial aqui igualando o primeiro membro com o segundo membro, fatorando. Então, você já viu isso em logaritmos exponenciais, né, equações. Então, você coloca logaritmo do primeiro membro, logaritmo do segundo membro, ok? E aí fica logaritmo de 100 sobre 4, e aqui o logaritmo mais logaritmo de 10 à quarta, né? Propriedade do logaritmo. Só que o logaritmo de 10 elevado a quarta potência é 4, que é o expoente, né? Porque a base é igual ao logaritmando, né? Ok? Agora, pô, não entendeu? Então estuda um pouquinho de logaritmo, propriedade do logaritmo, né? E aqui você vai fazer t sobre 2, que é o expoente, você desce o expoente e multiplica pelo logaritmo de 2. Só que o logaritmo de 2, ele deu no problema lá, ó. Você pode voltar lá no problema, você vai ver que o logaritmo de 2 na base 10 é 0,3. Então por isso que eu coloquei 0,3 aqui, né? Ok? E a propriedade das potências, você desce t sobre 2 vezes o logaritmo de 2 na base 10. Só que o logaritmo de 2 na base 10 é 0,3. Aqui eu fiz logaritmo de 100 menos logaritmo de 4. Ó, logaritmo de 100 é 2, porque 10 vezes 10 é 100. Então o logaritmo de 100 na base 10 é 2. E o logaritmo de 4 na base 10 é 2 vezes o logaritmo de 2, por isso que encontrou 0,6, que é o dobro disso aqui. Cuidado no problema, vou voltar lá para você ver, ó. Aqui, ó, tá falando aqui, ó, com o logaritmo de 2 é 0,3. Então não tirei da minha cabeça, não, ele deu, né? Correto? Daqui eu isolei o t, encontrei 36 anos. Agora, a partir de quando? A partir de 1986. Por isso que eu somei 1986 com 36, que deu o ano 2022, que satisfaz o problema que está na letra C. Questão 172. Uma loja vende automóveis N parcelas iguais, sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas. O valor de cada uma das parcelas diminui R$ 200. Ou se ele quiser diminuir o prazo, com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe em 232. Considere ainda que, nas 3 possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo. Todas sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Nessas condições, qual é a quantidade de parcelas a serem pagas de acordo com as propostas inicial da loja? Aí vem as opções para você marcar. Como eu já falei, esses grifos de vermelhos aqui foi eu que coloquei, não vem no problema. Então eu resolvi da seguinte maneira, né? Número de parcelas, chamei de N. Valor da parcela, P, que eu não sei, né? O valor total, o valor é esse vezes esse. Em todas as situações, chamei esse de 1, 2 e 3. Tanto esse vezes esse dá o total, né? Agora, ele falou que se somar mais 5 parcelas, o valor da parcela diminui R$ 200. Então, esse vezes esse, tá aqui o valor total. Depois, esse tirou 4 parcelas, só que vai aumentar o valor da parcela em 232. Tudo isso eu tirei do problema. Fui lendo lá, ok? E colocando aqui, né? Então, diminuiu 4 parcelas, aumenta 232. Aumenta 5 parcelas, diminui R$ 200. Né? Chamei essa equação de 1, 2 e 3. Agora, o valor é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Aqui esse é igual a esse, que é igual a esse, o valor. Ele falou isso no problema, né? Eu tirei de lá e coloquei aqui. Correto? Então, 1 é igual a 2,
1 é igual a 3 e 2 é igual a 3. São sisteminha. Você vai lá e resolve, né? Eu coloquei aqui, ó, 1 igual a 2. Então você pega a primeira equação, que é o que está aqui, ó, certo? E iguala a segunda equação, que está aqui. Correto? E aí isola, fica 4n igual a π menos 200. Depois você faz 1 com 3. Você vai fazer isso aqui igual a isso aqui, né? Correto? Vai encontrar esse valor aqui. 58 menos 232. Esse é o valor, né? Aí você tira esse valor aqui, né? Tá aqui, ó. 58 menos 82 é igual a 40n, né? Aí você substitui aqui. Isola o valor do n, você vai encontrar 24. Você vai lá e marca, tá na letra B de bola. Então a forma com que você vai resolver esse sistema fica a seu critério, né? Próxima questão, 173. Questão 173. O salto ornamental é um esporte em que cada competidor realiza 6 saltos. A soma em cada salto é calculada pela soma das notas juízes, multiplicada pela nota de partida. O grau de dificuldade de cada salto. Fica em primeiro lugar o atleta que obtiver a maior soma das 6 notas concebidas. O atleta 10 irá realizar o último salto da final. Ele observa o quadro 1 antes de executar o salto. O recorte do quadro parcial de notas com a sua classificação e dos 3 primeiros lugares naquele momento é. Aí o quadro 1, primeiro, segundo, terceiro e o sexto, que é o que vai saltar, que é o que nos interessa. Aí tem o atleta 3, o 4, o 8, o 10 e os saltos e os pontos, né? E eles, no caso no 6, ele ainda não tem, porque ela não saltou ainda. E aqui o total, né? Correto? Ele deve decidir com seu treinador qual o salto que deverá realizar. Os dados dos possíveis tipos de salto estão no quadro 2. Aqui, ó, esse é o quadro 2. Tipo 1, a nota de partida é 2,2. Estimativa da soma das notas do juiz, 57. Probabilidade de obter a nota, 89,76%. Tipo 2, o juiz e as notas. Tipo 3, tipo 4, tipo 5. Correto? O atleta optará pelo salto com maior probabilidade de obter a nota estimada, de maneira que lhe permita alcançar o primeiro lugar. Considerando essas condições, o salto que o atleta deverá escolher é do tipo. Aí, de acordo com essa tabela, você vai marcar, né, as probabilidades. Se é 1, se é 3, se é 4 e por aí vai. Então é feito da seguinte maneira. No primeiro quadro você tem lá o sexto atleta, que é o que nos interessa, ele não fez esse salto. Agora, para ele obter o primeiro lugar, que é esse cidadão aqui, ó, primeiro lugar, você tem que pegar a nota dele e subtrair pela nota desse aqui, ó, 687 pontos que ele tinha, né? Pelos pontos. Subtraindo, você encontra 141,5. Então, ele tem que obter aqui, ó, no mínimo, 141,5 para poder empatar, né? Caso contrário, ele vai perder. Primeira coisa que você faz. Depois você vem aqui, ó, nessa segunda tabela, nesse quadro aqui, o tipo 1, a nota é 22 por juiz, né? Multiplica por 57, vai obter 125,4. Aqui, mesma coisa, 24 vezes 58, dá 139,2. Aqui 26 vezes 55, 143. E 28 vezes 50, que dá 140. E aqui 30 vezes 53, 159. Agora eu te pergunto, 141 está em qual faixa? Nessa não está, porque é maior. Também nessa não, ele é maior. Nessa aqui,
Ele é maior, ele se encontra aqui, ó. Aqui, ó. Maior que 143. Né? Aliás, menor que 143. E aqui 140 e aqui 150. Né? Agora, pode ser aqui e pode ser aqui. Só que aqui a probabilidade é 87% e aqui a probabilidade é 91%. Então, onde tem maior probabilidade? No 91, que é o salto 3. Então, é aqui que tem que se mirar na tabela, correto? Porque se ele mirar aqui na 5, tudo bem, ele vai fazer 159, né? Mas vai ser uma probabilidade só de 87%. Não vai ser possível, né? Ok? Ele tem que pegar essa probabilidade aqui que é a maior possível. Então a resposta certa é a letra C. Você volta lá, ó, e marca T3. T3 está aqui, ó, na letra C. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras no manejo de materiais pesados com ligas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Aí você tem que o guindaste, a haste aqui, ó, ok? E aqui a viga, né? Ele vai arrastar isso aqui, subindo isso aqui, subindo, subindo, de forma que ele fica na vertical. Então, primeiro estágio, o segundo estágio, onde o cara já levantou aqui, ó, esse vetor aqui, ó, indica que ele saiu daqui, obviamente está amarrado, né? Subiu até aqui. Por isso que aqui está pontilhado, não precisava nem ter nada aqui, ó, né? E depois ele içou ele e colocou ele na vertical, né? Até esse ponto aqui, chegar no ponto O. Sempre empurrando. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo igual a zero, estágio 1, e finaliza no tempo T1, tempo TF, né, estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em uma direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. Então, estágio 1, 2 e 3. E aí continua, acabou não. Aí vem, na figura o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o ponto do chão e esse se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que inicia no tempo T igual a zero, estágio 1, finaliza no tempo T final, estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto, né? Enquanto que a outra extremidade desliza. Aí já falamos isso aqui, se não me engano. Então você tem os gráficos, você vai marcar de acordo com o deslocamento dele, qual gráfico melhor representa a movimentação, né? Aqui é o tempo e aqui é a distância. Então tudo aqui são as distâncias e aqui os tempos. Então, o que o problema diz é o seguinte, está aqui o guindaste, está aqui a viga parada, ele empurra ela aqui, né? Obviamente, fazendo uma força aqui, ó, o cabo de aço faz uma força sobre a viga, total aqui, ela vai se locomover para cá. À medida que ela sair desse ponto aqui, ela sobe, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo até ficar na vertical. Tipo aqui, ó, subir um pouquinho, empurrou ela para lá. E aqui sempre o ponto médio, né? Sempre o ponto médio. E aqui um vetor indicando que está subindo. E o guindaste está aqui, puxando isso aqui. Até o momento que ele puxa tudo. Aí ficou na vertical. Na hora que ficou na vertical, ele encosta ele aqui. Deixa ele encostar, não sobe até lá, né? Se fosse um bate-staca, ele subia e depois desligava e pum, furava o buraco. Mas isso é um bate-staca, é um guindaste. Então ele vai ficar aqui nessa posição. E aqui é o gráfico, né?
Esse vetor de vermelho aqui foi eu coloquei, né? Aliás, esse traçado de vermelho. Não tem não, problema, eu coloquei. Então é feito da seguinte maneira, né? A opção certa vai estar na letra A, que é esse gráfico aqui, esse é o movimento retilíneo. Pelo seguinte, no primeiro e no terceiro estágio, é fácil verificar que a distância M até o O é igual a metade do comprimento da viga, né? Já deu isso aqui, ó. O problema? Metade. Aqui, ó. Tá no meio, ó. No meio. Esse segmento aqui é do tamanho desse. Segmento aqui é do tamanho desse. Segmento aqui é do tamanho desse aqui. Que é o ponto médio. Ok? Voltando. No segundo estágio, nós teremos um triângulo retângulo. Que esse aqui é o primeiro estágio, esse aqui é o segundo, né? Então ele forma aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Certo? Então se você desenhar um semicírculo aqui, uma semicircunferência, você vai ter esse segmento aqui, que não é nada mais nada menos, né, que o circuncentro, né, desse triângulo aqui escrito. E todo triângulo inscrito em uma semicircunferência, ele é um triângulo retângulo. Então esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. E além do mais, ele deu que esse ângulo aqui de 90 graus. Então esse valor é o valor M também. Ok? Então MO é igual a MA, que é igual a MB. Ou seja, é AB, segmento AB, de A até B dividido por 2. Né? Isso é o que? Isso é uma reta. Então se é uma reta, o gráfico é do primeiro grau, função constante. Tanto nessa parte aqui como nessa parte aqui. Ok? E aqui eu peguei um triângulo equilátero, né? E tracei o circuncentro, que é aqui que está o centro, né? De uma circunferência, de um triângulo inscrito numa circunferência. Isso aqui é o circuncentro, esse ponto aqui, onde você determina aqui o raio, daqui até aqui o raio, daqui até aqui o raio, daqui até aqui o raio. E mesma coisa, daqui até aqui é o raio, que é do tamanho desse segmento aqui, que é R, aqui é R, aqui é R, aqui é R. Ou X, ou X, ou X, ou Y, tanto faz. Então tá na letra A, que esse gráfico aqui é uma distância a mesma. Mesma coisa aqui, ó. Daqui até aqui, né? Vamos para cá, né? Você tem a distância igual a zero. Quando ele está na vertical, a distância também é zero. Então a distância de um é igual à distância do outro. Coisa que não acontece nos outros gráficos, né? Tipo esse aqui, ó. Isso aqui é uma função crescente, aqui é uma decrescente, aqui é uma parábola, né? Apesar que a altura aqui, ó, é igual a essa altura, tem a mesma distância. Mas aqui já não tem a mesma distância. Você vai lá e marca, né? Questão de bom senso. A letra A. O gráfico está na letra A. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem inclinação x%, como no exemplo da figura. Aqui, 20 centímetros para 1 metro. A inclinação é 20%. A figura representa o projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base é situada a 2 metros abaixo do nível da rua e tem 8 metros de comprimento. Então aqui está o nível da rua, é aqui que passam os carros, né? Ok? E aqui você tem um declive, uma declividade aqui, ó. E agora essa distância aqui ele deu, sobra um triângulo retângulo que é 2 metros. E a distância aqui também ele deu, que é 8 metros. E aqui está a garagem, né? Então esse é o nível da base da garagem. Na hora que o carro chegar aqui, ele está no nível da base da garagem, ele está na garagem. É o que ele está dizendo. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde ele localiza
e exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja 20%. 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser elevado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo-se o comprimento da base da rampa. Então, se for superior, o que vai acontecer? O nível da garagem aqui vai ter que subir. A garagem sobe, né? Ok? Agora, enquanto? Aí vem a letra A, B, C, D e por aí vai. Então, fiz o desenho aqui, ó. Em condições normais, aqui tem 2 metros de altura, o carro desce essa rampa aqui e chega na garagem. E a distância, 8 metros. Porém, se alterar em 20%, significa que a garagem vai ter que subir. Vai ter que subir a altura dela aqui, ó, vai ter que ser mais alta, né? O que era. Agora, em compensação, aqui vai continuar sendo 8 metros. 8 metros, a mesma coisa. Esse tamanho aqui, até aqui é 8 metros. Daqui até aqui, 8 metros. A única coisa que alterou é a elevação da garagem, né? Se fosse 30%, 40%, ele teria que aumentar mais ainda. Obviamente, se fosse 100%, teria que estar na altura da rua, né? O cara chegava aqui, ó, simplesmente enchia isso aqui de concreto, né? E construía a garagem. Mas não é 100%, é só 20%. Então, tem lá, ele falou no problema que 1 centímetro está para, voltar aqui para você ver, 20 centímetros para 1 metro, essa é a inclinação, né? Foi dado. E de repente vai falar assim, 8 vezes 20% é a mesma coisa de 8 vezes 0,2, porque 20% é 0,2. 8 vezes 0,2 é 1,6. Então vai passar de 2 metros para 1,6. Então aqui vai ter 1,6. Ou seja, aqui vai aumentar 40 centímetros. Diminuir 40 centímetros. Mas, como se diz, vai encher isso aqui de concreto, né? Foi o caso aqui, ó. Essa parte aqui, que são os 40 centímetros. Para ter os 8 metros aqui. Correto? Então, a resposta está na letra A. Você vai lá e marca. 1,6, né? E aqui 0,4. Voltando aqui, ó. 40 centímetros. Vai ser elevado em 40 centímetros. Simplesmente assim. Correto? Questão 176. Para ganhar um prêmio, uma pessoa deverá retirar sucessivamente, sem reposição, 2 bolas pretas de uma mesma urna. Inicialmente, as quantidades e cores das bolas são como descritas a seguir. A urna A possui 3 bolas brancas, 2 bolas pretas e 1 bola verde. A urna B possui 6 bolas brancas, 3 bolas pretas e 1 bola verde. Letra C, uma bola possui 2 bolas pretas, 2 bolas verdes. A D, 3 bolas brancas e 3 bolas pretas. As pessoas devem escolher uma entre as 5 das opções apresentadas. Primeira opção, vai retirar aleatoriamente 2 bolas da urna A. Opção 2, vai retirar aleatoriamente 2 bolas da urna B. Opção 3, vai passar aleatoriamente uma bola da urna C para a A. E após isso, vai retirar aleatoriamente 2 bolas da urna. A opção 4, ele vai passar aleatoriamente uma bola de uma urna D para a urna C. Após isso, retirar aleatoriamente 2 bolas da urna C. Opção 5, ele vai passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna D. Após isso, retirar aleatoriamente 2 bolas de uma urna D. Com o objetivo de obter a maior probabilidade possível de ganhar o prêmio,
a pessoa deve escolher a opção ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, que são essas opções aqui. Para esse sublinhado aqui de vermelho, eu coloquei, não tem bem no problema, ok? Então o que eu fiz foi o seguinte, eu montei uma caixinha aqui e coloquei uma A, 3 bolas brancas, 2 pretas, uma verde. 10 bolas na uma B, 6 brancas, 3 pretas, uma verde. E 2 bolas pretas e verdes na C. E na D, 3 brancas e 3 pretas, 6 bolas. São umas bolas aqui. A primeira opção, obviamente esse problema é um problema de probabilidade, não está indicando, né, o conteúdo. Retirar aleatoriamente 2 bolas da urna A. Então ele vai chegar aqui, vai colocar a mão aqui, uma de cada vez, vai enfiar uma mão aqui, tirei uma bola, tirei outra bola. Agora, qual é o objetivo dele? Tirar a bola preta, né, que o problema já falou. Agora, quantas pretas tem? 2. Então a primeira vez que ele leva a mão aqui, ele tem 2 bolas pretas lá, num total de quanto? Num total de 6, então é 2 cestos, né? Agora, ele tirando, o que vai acontecer? Tirou uma bola. Quantas pretas ficaram? Só uma. Agora, ficaram 6 bolas dentro? Não, ele tirou uma, ficou com 5. Então é 2 sextos vezes 1/5. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 6, 30. 2 dividido por 31 sobre 15. Que é igual a 0,0066, é um dízimo periódico. Simples, né? Assim a fração, assim. Agora eu vou para outra opção. Na segunda opção, ele vai retirar aleatoriamente 2 bolas da urna B. Então ele vai tirar 2 bolas daqui. Ele pode... quantas bolas ele tem para retirar? E ele colocou aqui uma bola preta. Então, se você colocou uma bola preta, ficou com mais uma. Tem 3 possibilidades, né? 3 possibilidades, porque colocou mais uma preta aqui, correto? Em 10 da urna B, né? 3 em 10, aliás. Aqui estou tirando da B. Então ele vai lá com a mão, tem 3 pretas, ele tira uma bola das 10. Agora, no momento que ele tira uma, ele fica com 9, né? Aí já não tem mais 3, só tem 2, né? Isso... levando em consideração que esse cara é um gênio, ele só chega lá e só tira a preta que ele quer. Mas acontece que ele tem a possibilidade, né, de fazer isso. Então você multiplica esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, são 1/15, que é a mesma coisa de 0,66666, que é a mesma do anterior, correto? Então a opção 1 e a opção 2 não são respostas, são iguais, não tem nada diferente, o valor é o mesmo. Agora vai para a terceira retirada, a opção 3. Vai passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna A. E vai tirar da C e vai colocar aqui. Vai pegar aqui e tirar uma bola e botar ela aqui, né? E para fazer as retiradas, sempre de 2 em 2. Retira a primeira, retira a segunda. Então ele veio aqui e tirou uma. Vamos supor que ele tirou a preta. Aí, ó, retirou a preta. Então ele ficou com 3 pretas, correto? E ficou com 7 bolas dentro aqui da minha gaiolinha aqui, né? Então é 3 para 7, mais a metade que ele teria probabilidade de retirar, né? Sem colocar nada, ele vai lá, coloca a mão de 2 e tira uma, por isso que é esse meio aqui. E 3 sétimos, né? E depois de 2 para 6, porque quando ele tira uma aqui, ele fica só com 2 bolas pretas, em 6 bolas. Mas se ele tivesse colocado a verde aqui, ia ficar 7 bolas também, né? Então seria a metade, né? Porque as 2 bolas pretas estariam lá, 2 em 7, né? 2 em 7, não mais 3, e 1 sexto, né? Tirando uma e tirando uma. Tira uma daqui e uma daqui, fica 1 sexto. Aí você faz essa somatória aqui, ó. Tira o mínimo múltiplo comum, encontra aproximadamente 2/21, que é essa fração, ou 0,0955, por aí vai, né?
Também seria uma dízima periódica, simples. Agora, a quarta opção. A quarta opção, ele fala que vai passar aleatoriamente uma bola da urna D para C. Então, ele vai tirar daqui para aqui. Supondo que ele tira a preta, ele vai ficar com quantas pretas? Vai ficar com 3, né? Certo? Agora, vai ficar com 4 bolas? Não, vai ficar com 5. Então, a primeira retirada é um meio. Como eu já disse, um meio pelo seguinte. Quando você chega lá, vai tirar uma bola. Quantas bolas pretas tem aqui? 2. Ele vai tirar uma, então 1 em 2, né? Depois 3 em 5, porque ele colocou mais uma bola aqui. E se ele tira uma bola daqui, tira uma bola daqui, ele vai ficar com 4, vai ficar com 3 em 5. Depois vai ficar com 2 em 4, que vai tirando uma. Depois, quando ele não retirou, não colocou bola preta aqui, sim verde, branca, né? Casa branca. Pegou uma branca aqui e colocou aqui dentro. Então ficou com 5 bolas, né? Certo? Mas quantas pretas tem? Só 2, né? Só 2. Em quantas? Em 5. Aí depois ele tira uma. Então ele fica com uma probabilidade, passou com a preta lá, e em 4 bolinhas aqui dentro. Aí você vai, resolve essa equaçãozinha aqui, ó, essa expressão numérica, né? Isso não é equação, expressão numérica, vai dar 1 sobre 5, que é 0,2. Finalmente você vai na opção 5, passar aleatoriamente uma bola da C para D. Após isso, retirar aleatoriamente 2 bolas da urna D. Então ele vai passar da C para D uma bola. Então ele pega de preferência uma preta, né? E coloca aqui. Quantas pretas vão ficar? 3, né? Correto? Então você tem lá, ó, um meio, que é normal, não colocou nada, foi lá e tirou, né? Então tem 2 bolas pretas aqui, tem uma possibilidade em 2. Depois ele ficou com 4, né? Em 7, porque antes tinha 6, passou a ser 7. Depois você vem aqui e retira, colocando, tirando aqui uma verde passando para cá. Então vai ficar um meio, mais 3 sétimos, mais, vezes, né? 2 sextos. Entendeu, né? Deixa aqui, ó. Daqui para cá. O cara vai lá, ele tem mais uma bolinha aqui dentro. Então ele tem 7 bolinhas. Então ele tem... Quais possibilidades que ele tem para tirar uma preta? 7, porque o cara colocou uma preta aqui, né? Agora, depois que ele tirou, não tem mais 3 bolinhas, só tem 2. E ficou 6 bolinhas aqui, 7 bolinhas aqui dentro, não. Tirou uma bolinha e ficou com 6 bolinhas novamente. Então, por isso, multiplicou um meio por 3 sétimos, 2 sextos. Você faz essa expressãozinha numérica aqui e encontra aproximadamente 0,21, dízima periódica, né? 21, 42, 42, por aí vai. Agora você vai lá e vê o que você encontrou na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, na letra E. O maior valor é esse aqui, ó. Na letra E, né? Letra E, que eu chamei aqui de E, né? Letra E, 0,21. 0,21 é maior que 0,2, que é maior que 0,09, que é maior que 0,06, que é maior que 0,0666. Então, a resposta na letra E. Até próximo aí, que será o problema 177. Questão 177. A Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial: pequenos buraquinhos circulares congruentes e em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Aqui está a arte, onde ele tirou esse site. Ecofonte. Continuando aí. Suponha que a palavra eco, que é essa palavra que está aqui, ó, eco, esteja nessa fonte com tamanho 192 e que seja composta por letras formadas por quadrados
de lados x confusos circulares de raio x sobre 3. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será. Aí vem as opções. Essa questão em geral, para quem não tem computador, nunca mexeu com informática, é complicado ele resolver. Agora, quem mexe com informática sabe que fonte não é nada mais nada menos que as letras com que ele usa lá, né, nos programas. Vou abrir um programa aqui para você ver, ó, tipo Photoshop. Tá aqui, ó. Essa fonte aqui é Arial. Eu pego ela aqui na letra T, que é fonte. E se eu quiser trocar, eu venho aqui, ó, e aumento o tamanho dela. Vamos supor, vou passar para 200. Então, como não tem 200 aqui, eu venho aqui e coloco 200. Ele vai aumentar o tamanho da fonte. Você viu que alterou? Então era menor, agora ficou maior. Isso aqui é fonte. Se eu quiser trocar aqui o tipo de letra, né, eu venho e troco. Esse aqui é Arial, mas se eu quiser, por exemplo, essa fonte aqui, né, Bacos, mudou lá, ó. Se eu quiser outro tipo de letra, vou pegar uma letra aqui qualquer, tipo essa Facete, trocou, e por aí vai, né? Posso trocar o tipo de letra. Isso aqui a gente chama de fonte. E o tamanho dela. Ok? Agora, esse raio que ela colocou aqui, x sobre 3, isso aqui não tem nada a ver com o problema, não. Pra você resolver esse problema, não precisa disso aqui, não. Isso aqui foi feito para confundir. Não foi feito para te ajudar, não. Quando tu colocou um dado aqui, que você, de repente você fala, onde é que eu entro com isso aqui? Cara, em lugar nenhum. Foi feito para te derrubar. Então é feito da seguinte forma. Eu vou dividir a área inicial, que eu vou chamar de 1, pela área final, que é 1/16 avos. Ele falou isso é um problema, né? Então você vai pegar 1, vai dividir por 1/16, que é igual ao valor K, né? Que é uma constante de proporcionalidade. Aí de repente você fala, onde é que esse cara tirou isso? Tipo aqui, meu cidadão, eu tenho aqui um quadrado com lado de 1 centímetro de lado. E aqui 2 centímetros de lado. Só que a área 1 dividido pela área 2 vai ser L1 ao quadrado dividido por L2 ao quadrado. Ou seja, esse quadrado aqui, esse maior aqui, cabe 4 vezes esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Por isso que está ao quadrado, ok? Então daqui você resolvendo essa equação aqui, você vai encontrar que K é igual a 4. Você vai fazer K ao quadrado igual a esse dividido por esse. Vai ficar K ao quadrado igual a 16. Raiz de 16 é 4. Ok? Essa é a constante. Então você vai pegar o valor que ele deu, que é 192 a fonte, e dividir por 4. Que vai dar 48, que está na letra B. Então isso aqui vem da geometria elementar, né? Ok? Quando você pega um valor de um quadrado e multiplica o lado dele por 2, ele fica 2 ao quadrado 4. Se multiplicar por 3, vai ficar 3 ao quadrado 9. Se aqui fosse 1 centímetro aqui 4, 4 ao quadrado 16, ele vai ficar 16 vezes maior. Por isso que está ao quadrado. Noção de dimensão aí das razões das áreas, né? Questão 178. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construir utilizando o conjunto de pontos do plano de forma do triângulo exatamente como mostra a imagem. Aí te deu a imagem, está aqui o triângulo, ok? E continua o enunciado. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y, onde x pertencente a n vezes n. N é os naturais,
Para quem não sabe, os conjuntos naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, né? Aí vem as opções para você marcar de acordo com esse triângulo que ele deu, né? Correto? Então, para resolver isso aqui, é muito simples. Você observa que essa reta que ele deu aqui é a reta que está aqui, essa reta de azul, o y é igual a x. Isso aqui é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto. Por quê? Porque aqui é 5, aqui é 5, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 15, aqui é 15. A abscissa é 15, a ordenada é 15. Ou seja, o x é igual ao y. É identidade, né? Função identidade, equação da função identidade. Agora, e esses pontos que formam um triângulo? Você observa que tem pontos aqui, ó, que o x é igual ao y. Por isso que está aqui a equação y igual a x. Agora, qualquer valor desse aqui, o x é igual ao y, né? Agora, esses valores aqui, por exemplo, pegando esse pontinho aqui de azul, ele tem a abscissa 2 e a ordenada 1. Ou seja, o y aqui é sempre menor do que o x. Qualquer desses pontinhos, o y vai ser sempre menor que o x. Por exemplo, se eu tomasse esse ponto aqui, ó, ele tem a abscissa x valendo 10 e ordenada valendo 5. Ora, 10 é maior do que 5, ou 5 é menor do que 10. Qualquer desses pontos. Aí eu tirei essa relação. Então daqui eu fiz o seguinte: se o y é sempre menor que o x. Então o y é maior ou igual a 0, né? E o x é maior ou igual ao y, que é menor ou igual a 10. Por quê? Porque ele vai de 0 até 10. Então a opção correta está na letra B de bola, né? Basta você vislumbrar, ou seja, olhar isso aqui e marcar lá. Do jeito que eu peguei esse ponto aqui, por exemplo, de coordenadas 2 e 1. Simplesmente isso. Questão 179. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. Para quem não sabe o que é concêntrico, está no mesmo centro. O cara botou o compasso aqui, abriu o raio, traçou essa circunferência, esse círculo. Depois ele colocou no mesmo centro, pegou outro raio maior e traçou essa circunferência aqui. Aqui é o chafariz e aqui o passeio. E aqui a praça, né? Aí ele continua. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. Um engenheiro fez a seguinte medição: esticou um atreno tangente ao chafariz, medida a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB, que é daqui para cá, ó, 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi: para você resolver essa questão, você tem que saber o que é uma coroa circular, né? E não tem que indagar muito, não. O cara poderia ter medido aqui o diâmetro, né? Daqui até aqui, né? Ele pegando o diâmetro, dividindo por 2, ele vai ter o raio. Mas o cara não quis fazer isso porque não quis. Ele que é o dono do problema, ele que enunciou. Então ele preferiu te dar esse segmento aqui, né? No bem ao caso. Então para você resolver isso é muito simples. Uma coroa circular é essa parte aqui de vermelho, tá vendo? Você calcula como? A área da coroa circular é o raio maior, que é esse aqui, menos o raio menor, elevado ao quadrado, vezes o π. O comprimento da circunferência, você sabe que é 2πr. Então, para você calcular a área dessa coroa, é dado por essa fórmula. Você aprendeu isso lá em geometria elementar. O que eu fiz aqui? Eu peguei o centro aqui, já que as circunferências são concêntricas, chamei esse raio menor, e essa hipotenusa aqui é o raio maior. Raio menor e raio maior. E aqui é metade de 16, que é 8, né? Então esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? Usei o teorema de Pitágoras, nem cheguei a resolver. O raio maior ao quadrado é igual ao raio menor mais
esse valor aqui, esse cateto aqui, 8 ao quadrado. Passei o R2 para cá e obtive essa relação. Raio 2 ao quadrado menos o raio menor ao quadrado é igual a 64, porque 8 vezes 8 é 64. Agora, o que é a área do setor circular? É π vezes o raio ao quadrado menos o raio menor ao quadrado, que é 64. Né? Então, eu tenho aqui esse valor aqui, ó, 64 π metros quadrados. Né? A resposta na letra D. Né? Você vai fazer lá o raio maior menos o raio menor. Né? Então, a opção está na letra D aqui, ó, 64 π em metros quadrados. Né? Letra D de dado. Vai lá e marca. Questão 180. Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensões n vezes n, com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada na região formada pelas casas onde estão as mesmas linhas ou coluna, dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Ou seja, o cara colocou aqui, então essa linha aqui e essa coluna aqui é a zona de combate que ele está falando. É isso que ele está falando. Deu a figura lá, né? Da peça. Na figura ilustrada, a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensões 8 por 8. Ou seja, tem 8 linhas e tem 8 colunas. Aí ele continua, né? O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, ou seja, inferior a 1/5. A dimensão mínima que o design deve adotar para esse tabuleiro é... Então, para resolver isso, você tem que saber probabilidades, né? Você sabe que as probabilidades é os eventos favoráveis e o total de eventos que você pode ter, né? Possíveis, né? Tem que saber essa fórmulazinha aqui lá das probabilidades. No caso aqui é 8 menos 1. E aqui também 8 menos 1. 8 linhas e 8 colunas. Por isso que faz as linhas mais as colunas, né? Que no caso aqui desse tabuleiro. E se fosse N possibilidades, N linhas e N colunas, só se chama de N menos 1 vezes N mais 1, que é a mesma coisa de 2N, porque um N com N é 2N, e menos 1 com menos 1 é menos 2, né? Quais que são os casos favoráveis? 2N menos 2. E o total? Se você ampliar isso aqui para N, esquece esse tabuleiro e coloca N linhas. Pode ser 10, 20, 30, 40, 50. Se for 50 linhas, vai ser 50 colunas e por aí vai. Então vai ficar N ao quadrado menos 1, que é N mais 1 vezes N menos 1, fatorando, né? Então o que é 2N menos 2? Coloca o 2 em evidência. Fica N menos 1. Você cancela com esse produtos notáveis. Isso aqui é o produto da soma pela diferença. Vocês dois no 8º ano, lá do primeiro grau, N mais 1 vezes N menos 1. Cortou esse aqui com esse aqui e ficou 2 sobre N mais 1. Que tem que ser menor que quem? Você fala no problema, menor que 1/5. Então, menor que 1/5. Aí você resolve isso aqui, ó. Vai ficar 5 vezes 2, 10. 1 vezes N, 1N. 1 vezes 1, 1. Então 10 é menor que N mais 1. Aí você passa 1 para cá, fica 10 menos 1, que é 9. Então N tem que ser maior que 9. Ora, tem que ser maior que 9, obviamente o próximo depois do 9 é o 10, né? 10 linhas, 10 colunas, está na letra D. Você vai lá e marca.